Alô. Alô. Alô, alô, som. É canal, não adianta, não é microfone. Tá dando microfonia. Ei. 3. Alô, som. Deixa assim mesmo. Alô, som.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Com alegria celebramos esta Santa Eucaristia, nesta quarta-feira da Semana da Epifania, nos aproximando da grande solenidade para encerrar o tempo do Natal, que é a solenidade do batismo do Senhor. Quero celebrar esta Santa Eucaristia por todos vocês aqui presentes, pelas intenções que trazem em seus corações, pelo 7º dia de falecimento de Milza da Assunção Guide. E também a gente reza, eu rezo sempre, né? Por aquelas pessoas que estão na minha lista de orações. Dona Maria Gibinha, a vida eterna de sua filha Fátima, pelo Christian, pelo Dagil, Silvana Montebelli, pela família Mairene, Dona Neide, seu Alonso, Raíssa e Ian, pelas crianças Helena e Lorenzo, por uma intenção particular e por diversas outras intenções de pessoas que nos pedem oração. Peçamos o perdão das nossas culpas para bem celebrarmos os santos mistérios. Senhor, Rei da Paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e infundir em nossos corações aquela luz admirável que fizestes brilhar nos corações dos nossos pais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Da primeira carta de São João. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e com ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele.
e nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque, tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aceito pela fé no mundo inteiro. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e começaram a gritar.
Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Tem duas frases que a gente deve eternizar na nossa vida, para que seja uma palavra de vida, que a gente possa vivê-la continuamente, até o fim dos nossos dias nesta terra. O amor é vínculo da perfeição. Se eu quero ser santo, perfeito, eu preciso amar. E também o amor lança fora o medo. Palavras de São João, o discípulo amado, nesse trecho de sua carta que acabamos de ouvir. Para que eles pudessem vencer o medo, os mártires, eles tinham a plenitude do amor de Deus e não tiveram medo de entregar a sua própria vida por causa do reino de Deus. E para que Deus permaneça em mim, como São João diz várias vezes, a permanência de Deus em nós. Várias vezes ele conjugou o verbo permanecer. Eu não posso ter o meu coração com dúvida, com medo, mas pela fé Deus habita, permanece em mim, como a gente chama em linguagem teológica, a inabitação da Trindade em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Para que eu possa vencer as vicissitudes, as dificuldades do dia com coragem, com fé, sabendo que Deus está junto de mim e não me abandona jamais. Assim, a palavra também nos traz o Evangelho, que é a sequência do Evangelho de ontem, quando Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, através do milagre da multiplicação dos pães. Mas ele não fez chover pão do céu, mas através da partilha de alguns ali, 5 pães e 2 peixes, 7, 5 mais 2, 7, a perfeição do amor de Deus se deu então para alimentar aquela multidão. Porém, logo depois que Jesus despede a multidão, ele dá uma ordem aos seus apóstolos, para que eles peguem a barca e atravessem do outro lado do mar da Galileia. E já era noite. Por que Jesus dá uma ordem deles entrarem na barca e atravessarem o mar da Galileia justamente à noite? E principalmente às 3 horas da madrugada, quando eles estão perecendo lá, remando contra as ondas fortes, Provavelmente uma tempestade estava ali acontecendo. E Jesus então, caminhando sobre as águas, vem até eles. Porque quando Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães, eles colocaram a sua autoestima lá em cima, Agora está tudo fácil. Agora tem pão com fartura. E Jesus os coloca de volta, a sua plena consciência. Eles vão ter que remar. Eles vão ter que ir contra a dificuldade da vida. Por isso que às 3 horas, seja da madrugada, seja da tarde, que a gente chama de horário da paixão, é o momento da gente vencer as tribulações e a morte e trazer a vida para nós. E isso acontece através da luta e não no bem bom. Assim, eles são obrigados a entrar na barca. A barca lembra a igreja, o mar lembra o mundo, e eles têm que lutar contra as investidas do mundo, as ondas que querem derrubar o barco, que querem destruir a igreja. Mas não podem ter medo, porque Jesus está com eles. Ao subir a montanha para rezar, Jesus, ele lembra que ele volta para Deus.
mas ainda permanece em nós. Depois, Jesus está na terra novamente, às 3 da madrugada. E quando ele vê o seu povo, os apóstolos, perecendo na barca que é a igreja, ele vai ao seu encontro caminhando sobre as águas. Porque Jesus está acima do mundo. Jesus é Deus. Assim, os discípulos morrem de medo, porque ainda não tinham compreendido o sinal da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães para dizer que Ele é o pão vivo descido do céu. Ele se dá em alimento. A sua misericórdia, a sua partilha, a sua compaixão, a sua entrega total. E é isso que os apóstolos deveriam fazer também. Mas até então, eles não tinham compreendido. E quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, com medo, falta de fé, pensam que é um fantasma. Quantos fantasmas não nos assustam na nossa vida, quando a gente tem medo das coisas? E o único remédio para o medo, não há outro. Nenhum psiquiatra conseguiu encontrar um remédio para o medo. Para a ansiedade sim, mas para medo não. O único remédio que cura o medo é a presença de Deus na nossa vida. Quando a gente tem Deus em nós, a gente se torna forte com Ele, com a presença do Teu Santo Espírito. Como Jesus venceu a morte, como tantos mártires venceram a morte e hoje gozam da glória na eternidade. Que assim possamos também deixar que Deus permaneça em nós, lançando fora o medo e buscamos o caminho da perfeição, que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantemos o ofertório. Bendito seja Deus Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, concedei que vos honremos dignamente com esta oferenda, e pela qual, fiel participação nos sagrados mistérios, sejam reforçados os laços que nos unem, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois em Cristo, para iluminar todos os povos, revelastes hoje o mistério da nossa salvação. Quando Ele se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes no novo esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Pelo partir do pão me reconhecerão, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Devair, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Milza da Assunção Guide, e de todos os que partiram desta vida, as almas do purgatório. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Carlo Acutis, São Francisco, Santa Clara e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, amém. Cantemos o Pai Nosso. Ó Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meu Senhor, Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. a vida que estava no Pai manifestou-se e apareceu a nós. Felizes somos nós, os convidados, a participar desta ceia do Senhor. Jesus está aqui.
sim, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eis aqui Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem e nos sustentem nos caminhos que nos levam à vida eterna. Amém. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmelo, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Carlo Acutis, rogai por nós. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Oremos. Senhor, que o vosso povo, sustentado com tantas graças, possa receber hoje e sempre os dons do vosso amor, para que, confortado pelos bens transitórios, busque com mais confiança os bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero lembrar que aqueles que ainda não pegaram o giz abençoado, na solenidade de Epifania, nesse último final de semana, ainda temos alguns aqui. Ainda dá tempo de você fazer a bênção da sua casa, se você ainda não fez, tá? E também, hoje à noite, nós vamos remanejar os bancos da igreja Santa Catarina, da igreja para o salão, porque nós vamos iniciar as obras de colocar o ar-condicionado lá. Então,
preciso de homens fortes que nos ajudem. Hoje, 19h30, lá na igreja Santa Catarina, nós vamos remanejar os bancos para o salão. E a partir de sexta já começam as missas lá, até terminar as obras da instalação do ar-condicionado. Também lembro que o Padre precisa da sua ajuda na venda da pizza da Nossa Senhora do Carmo. Já estamos vendendo nos sabores mussarela, moda e calabresa. E vocês sabem, quem já comprou, compra de novo, porque é muito boa a pizza que eles fazem. Massa leve, um pouquinho folheada, grande. O recheio são eles mesmos que fazem. E fora a embalagem, que é um espetáculo, né? Aquela imagem belíssima de Nossa Senhora do Carmo. Então o Padre pede que você compre, que você ajude a vender e que você divulgue. Vai ser entregue no dia 7 de fevereiro, sábado, das 13 até as 17 horas, lá mesmo na capela, do lado do salão, aqui na rua Sebastião Fischer. Então, agradeço a vocês, se puderem colaborar. E também, dia 19 de março é dia de São José. E nós temos já uma comunidade, São José, que vai completar 2 anos, agora dia 17 de fevereiro. E nós vamos fazer a celebração do tríduo, tudo bonitinho. E também nós estamos oferecendo a rifa de São José. Mas não é essa imagem que é mais tradicional, é uma imagem mais moderna e bonita. Então, se vocês puderem colaborar também, nós estamos vendendo ao preço de R$2 cada número lá no fundo. Você pode comprar e ajudar. Pode pagar com cartão, com Pix, da melhor forma que lhe convier. Quero chamar seu Mauro Guide, a irmã Milza, falecida há 7 dias. É uma passagem da vida que a gente tem que passar, né? Não tem como fugir dela. Então, que esta luz represente a fé, a força e a coragem da família enlutada, né? Diante da ida dela para o céu, está melhor do que se estivesse aqui. Deus conforte, viu? Força. Vamos pedir e receber a bênção no final da missa. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, a mãe de Deus, São José, São Carla Cutis, São Francisco e Santa Clara, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas. Tenham todos um bom dia, ide em paz. Que Jesus e Maria sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E viva Jesus! Viva! Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça, chuva de graça,
de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama. Saber que microfone que tá dando essa chiadinha. Alô, alô, som e... Alô. Alô. Alô, alô, som e...